Olá, alunos! Olá, professores! Olá, familiares! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gilvano e sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. E essa aula é a última aula desse ano. Como passou rápido, né? E hoje é uma aula muito especial porque a gente vai fazer uma retomada do nosso conteúdo. E então, antes de começar essa aula, não esquece aquele recadinho de sempre. Acessem depois o Classroom, clica no primeiro link, responde as duas perguntas e pronto, a tua presença para essa aula já está confirmada. E vamos, para essa aula relembrar aqueles conteúdos que estudamos nesse terceiro trimestre. Então, nesse terceiro trimestre, nós começamos falando sobre cuidados com a saúde, começamos a falar sobre a imagem corporal, sobre atividade física. Então, vamos lá. Iniciamos falando sobre os riscos do uso de suplementos alimentares e anabolizantes, para a nossa saúde e falando aí também sobre a atividade física e o que isso está relacionado. Então, vamos entender ali, relembrar o que é um suplemento alimentar. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, o suplemento alimentar é um produto para a ingestão oral, apresentado em formas farmacêuticas, destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados. Tá? Mas o mais importante desse conceito é a gente entender que ele é um produto de suplementação alimentar, ele não substitui a nossa alimentação do dia a dia. Né? Basicamente, a gente vai ter os macronutrientes, os micronutrientes, que a gente vai ter isso no nosso organismo através da nossa alimentação diária, porém, alguns desses micronutrientes, principalmente, pode ter algum déficit, e aí essa suplementação serve basicamente para isso. Mas a gente tem que tomar cuidado sempre para que isso seja de maneira controlada, porque tudo em excesso no nosso organismo não faz bem, faz mal. O nosso organismo ele trabalha em equilíbrio. Já os anabolizantes, vamos entender o que é. Então, os anabolizantes, também chamados de hormônios, esteroides anabólicos androgênicos, abreviando, EAA. Esteroides anabolizantes ou simplesmente como conhecido como bomba, na linguagem popular. São substâncias sintéticas que têm como base a testosterona. Essas substâncias elas produzem efeitos anabólicos relativos ao crescimento músculo-esquelético. E aí tem aqui a referência de onde foi pego esse conceito. Bem, então basicamente a gente conhece os anabolizantes com um objetivo, que é utilizá-lo como um atalho para o ganho de massa músculo-esquelética. Muitas vezes a gente tem essa relação aí com aquele sujeito que quer ganhar massa muscular, falando de maneira muito acelerada, de maneira muito rápida, e acaba aí utilizando esses atalhos, que é a utilização desses anabolizantes. Porém, isso não é recomendado, inclusive não é indicado para as pessoas que querem ter essa melhora de performance ou uma melhora aí de ganho de massa muscular de maneira saudável. Inclusive, a gente vai aí ver quais são os sintomas que isso vai ter, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, para os homens, principalmente, o que vai afetar? Então, vai afetar ali principalmente o sistema reprodutor masculino. Então, ele vai gerar ali um desequilíbrio hormonal com redução dos níveis de testosterona endógena, podendo provocar ginecomastia, atrofia testicular, alterações na morfologia do esperma e infertilidade. E nas mulheres, alterações na voz, atrofia mamária, atrofia uterina, amenorreia e hipertrofia do clitóris. E sistema cardiovascular, tanto dos homens quanto das mulheres, pode provocar aí uma hipertensão, hipertrofia ventricular, arritmia, trombose, infarto do miocárdio e até mesmo uma morte súbita. Ou seja, talvez esse atalho não seja o melhor caminho para quem queira ter saúde, e desenvolver aí uma definição muscular ou ganho de massa muscular ou até mesmo melhora aí alguma performance esportiva.
Falamos também sobre a influência da mídia na prática de atividade física. E esse assunto está muito relacionado com o primeiro, porque a mídia também influencia nessa imagem corporal, que também a gente vai ver aí, na busca, né, da estética, do corpo perfeito, do corpo sarado, do corpo esteticamente dito como o corpo perfeito, tá? E qual que é a relação da atividade física com isso, né? Como que a mídia ela influencia? Então a mídia, a gente sabe que ela produz conceitos com relação ao consumo de produtos, roupas, acessórios, enfim. Também na escolha das atividades que você vai realizar, na forma de agir e de se vestir, levando informações na construção de padrões corporais e do apelo envolvido para a aquisição da boa forma, através dos exercícios físicos e dos benefícios advindos com a prática. Então, assim como a moda, a mídia, ela dita um tipo de roupas que devem ser utilizadas em determinada época do ano, ou para as mulheres, se esse salto nesse ano é um salto de ponta de bico fino, ou um salto alto, ou um salto baixo. Ao que se refere ao mundo da atividade física, a mídia também ela influencia na nossa escolha, quais são as atividades que a gente realiza e qual que é a relação que isso tem com a sociedade, a partir do momento que você pratica uma atividade física e você se sente parte de um grupo, de uma comunidade que também pratica essa atividade física, né? Então, a gente tem aqui as imagens que tentam representar um pouquinho isso, né? Dos esportes, das modalidades que a gente envolve justamente por a influência da mídia. Mas, né, também devemos concordar que o esporte por si só, quando a gente faz de maneira adequada e busca realizá-lo na melhora da nossa qualidade física, ele sempre vai ter os seus benefícios, tá? Mas como a gente está falando da indústria corporal, né, então a gente vai verificar o quê? Que o homem, né, nessa ideia de cultura, inserido nessa cultura corporal, ele não passa, né, de trabalho de consumo, ou seja, de objeto. Então, a indústria do consumo, ele vai sempre olhar as pessoas que realizam essa atividade física como um consumidor, né? Alguém que vai consumir esse produto, né? Seja um serviço, seja um objeto, seja uma vestimenta, seja um acessório tecnológico ou não. Bem, então, o que isso significa? A liberdade de escolha é algo que acaba sendo imposto, né? A sociedade encaminha as pessoas a gostar das mesmas coisas. Aqui a gente vê que, com o passar do tempo, algumas atividades físicas elas se tornam atividades que estão na moda, principalmente nas academias, clubes, e todo mundo está realizando aquilo, né? E será que é muita coincidência todo mundo, em algum momento, gostar da mesma atividade física, né? Em algum período, todo mundo gostar de corrida? Hoje, a corrida está bem sendo cada vez mais praticada, ela tem crescido bastante nas nossas regiões, no nosso país, no nosso estado. Alguns exercícios, né, com o passar do tempo também foram se tornando conhecidos. A moda também ela influenciou, né, na escolha dos exercícios. Hoje a gente tem, né, alguns exercícios também, algumas atividades físicas, algumas academias que estão cada vez sendo mais conhecidos, e a mídia, de maneira geral, ela auxilia. Como, por exemplo, hoje o CrossFit é um exercício que está sendo bem procurado, buscado. E cresceu bastante, né, nos últimos anos de maneira muito exponencial e de maneira rápida, né? Não estou entrando no que se refere aos benefícios, mas sim tentando entender, né, como que a sociedade ela procura realizar uma atividade física em massa, né? Justamente porque as mídias hoje, principalmente as redes sociais, nós também somos mídia e acabamos divulgando, né, a partir do momento que a gente posta uma foto realizando um determinado tipo de exercício físico. Bem, temos os modelos que a mídia ela apresenta. Então, qual que é o modelo, por exemplo, de uma pessoa que pratica uma modalidade física? Seja ela qual for, seja uma musculação, seja o crossfit, seja a corrida, seja algum esporte coletivo, ele apresenta um modelo e a gente busca atingir esse modelo, né? E quais são os meios que a gente utiliza? Então, a prática de exercício físico, dietas, uso de cosméticos, de suplementos alimentares e até mesmo cirurgias plásticas. Dando continuidade, a gente falou um pouquinho mais a fundo sobre essa ideia da imagem corporal e atividade física, trazendo esse gancho aí do que a gente falou, que a mídia ela ajuda a contribuir, né, nessa imagem corporal, como que é a imagem corporal perfeita, né, do corpo perfeito nos dias atuais. A gente chega aí na ideia da aparência.
Então, o que é a aparência? Então, no mundo contemporâneo, o conceito que você tem sobre a aparência induz a ideia de que um corpo cuidadosamente trabalhado e definido é também um sinal de beleza interior, realização, disciplina, saúde física e mental. Ou seja, a ideia de que uma pessoa que tem um corpo perfeito também ela tem uma realização, né, em outros segmentos da vida. E não necessariamente isso de fato é verdade. O que é o modelo de sucesso? Então, a prática da atividade física, ela constitui um caminho possível para a aquisição desses corpos, modelo de sucesso, na expectativa de uma eventual satisfação, bem-estar e prazer, tendo dessa forma a relação direta com os elementos do corpo e da imagem corporal. E aí a gente chega aí, então, à ideia dos cuidados da saúde. O que a gente faz para ter esse corpo, né, perfeito? Então, a corpolatria é algo que está relacionado a isso, porque é o culto exagerado ao corpo, ou seja, a pessoa ela busca cada vez mais ter esse corpo moldado a essa imagem, esse corpo perfeito. Então, caracteriza pela preocupação e cuidados extremos com o próprio corpo, não exatamente no sentido da saúde, mas principalmente no sentido estético. Então, tem de se agravar quanto ainda mais temos um grande mercado de produtos e serviços voltado para esse consumo estético. E aí acaba chegando em alguns pontos aí que são cruciais, né? Que são aí os distúrbios alimentares. A gente pode citar como os principais a anorexia, a bulimia e a vigorexia, né, que são doenças mentais e distúrbios relacionados com a dieta das pessoas. Então, o que é a anorexia? Aquela pessoa que ela é tão preocupada com o excesso de peso, ela acaba deixando, né, de comer, buscando cada vez mais a magreza de maneira extrema. Isso faz com que essa pessoa ela siga dietas rígidas, realizando atividade física em jejum, muitas vezes, né, com esse medo de engordar. E ela nunca está satisfeita, quanto mais magra, melhor. Já a bulimia é um pouco o inverso disso. A pessoa ela come muito, num intervalo muito curto de tempo, e depois ela se sente mal com isso e utiliza de recursos para perder, né, todo esse alimento que ela ingeriu, né? Aí por meio de vômitos forçados, uso de laxantes, diuréticos e depois fazendo atividade física de maneira extrema, né? Justamente por essa vergonha, tentando recuperar aquilo que ela se alimentou. E acompanhado com o sentimento de vergonha e desprazer, ela acaba escondendo isso, né, das outras pessoas e dos seus familiares. E quais são as formas de tratamento? Como tratar isso? Então, buscar o tratamento o mais rápido possível, assim que perceber que isso está acontecendo, buscar os profissionais da saúde para tratar isso e principalmente a participação da família, né? Essa pessoa perceber que ela não está sozinha, que ela tem o apoio dos seus familiares ao seu lado. Bem, chegamos à nossa primeira atividade. A pergunta é, com relação aos cuidados com a saúde, é correto afirmar que, alternativa A, anabolizantes são produtos para a ingestão oral destinado a suplementar indivíduos saudáveis. B, a corpolatria se caracteriza pela preocupação e cuidados extremos com o próprio corpo. C, bulimia é um distúrbio alimentar causado pela preocupação excessiva com o excesso de peso. Ou D, anorexia caracteriza-se pela ingestão exagerada de alimentos em um período curto de tempo. Então, um tempinho para pensar, já retornamos com uma resposta correta. Muito bem, estamos de volta e para essa pergunta a resposta correta é a alternativa B, né? Então, a corporativa se caracteriza pela preocupação e cuidados extremos com o corpo. A alternativa A não é porque aqui a gente não está falando de anabolizante, né? Essa afirmação aqui está
voltado para os suplementos alimentares. E aqui bulimia e anorexia, os conceitos só estão inversos. Então aqui é a anorexia na C, né, esse conceito, e para esse conceito é a bulimia, só inverteu ali, tá bom? Então, dando continuidade, falamos agora sobre, né, a gente sai um pouquinho da ideia de saúde ali, atividade física, e vamos falar sobre o esporte e espetáculo. Então, começamos ali falando sobre a tendência de mercantilização do esporte a partir do final da Guerra Fria. Por que a partir do final da Guerra Fria? O que acontece nesse período importante para a gente poder pegar esse marco e ver o que acontece no esporte a partir de então? O que a gente tem hoje é o esporte moderno, que antes disso a gente tem um esporte que não era voltado para o público geral, né, para a massa, era ainda algo muito elitizado. E o que acontece nesse período que o esporte se aproxima das pessoas? Então, nessa época, a gente tem o que é chamado, depois da Guerra Mundial, a Guerra Fria, que foi um período de tensão, principalmente entre duas potências mundiais, né, Estados Unidos e a União Soviética. E eles disputavam em tudo, era uma competição para ver quem tinha a sua melhor potência, tanto armamentista, a exploração espacial, qual era o melhor sistema político e econômico. E o que o esporte tem a ver com isso? Então, como o esporte começou a ganhar notoriedade, começou a ter muita visibilidade, começou a ter as competições como as Olimpíadas, o esporte se passou uma maneira de essas nações enxergarem como também apresentar os seus melhores atletas e mostrarem que o seu país tinha o melhor programa esportivo. Sendo assim, os investimentos para o esporte de alto rendimento começou a ser cada vez maiores, principalmente nessas grandes potências musculares, essas grandes potências voltado para esse esporte de alto rendimento, tá? Bem, a gente vê que hoje essas potências ainda são potências esportivas, né, de esporte de rendimento até hoje. A gente vê aqui o quadro de medalha da última Olimpíada, a gente vê que, olha, Estados Unidos, né, é muito forte nas Olimpíadas, aí acompanhado de Grã-Bretanha, China, a Rússia e a Alemanha. Então, o que isso faz? Que o esporte, que era voltado somente para a apresentação desses atletas, que eram atletas, mostrar que esses atletas eram de fato melhores atletas, começou a se tornar, então, uma importância política como comparação de performance entre nações. Sendo assim, o que é? O esporte ele deixou de ser somente uma competição esportiva, passando a se tornar uma competição política, militar e econômica. Bom, sendo assim, né, com o passar do tempo, a globalização, principalmente depois desse período aí da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, o capitalismo, né, ele se torna bastante influente nos países, principalmente pelo fato dos Estados Unidos terem vencido, digamos assim, a Guerra Fria, mas não vamos entrar nesse assunto porque é algo ainda bem complexo para ser discutido numa simples retomada. Então, com a dominação do mercado capitalista, o esporte ele segue para essa mesma ideia, né, de ser algo voltado para o consumismo, tá? Enquanto mercado de produtos e serviços, né, acessórios, roupas, vestuários, enfim. Com isso, existiu uma aproximação das pessoas com o universo esportivo. Então, aquele esporte que lá antigamente era voltado para algumas classes sociais, era um esporte elitista, se tornou então um esporte de massa. As pessoas puderam ter acesso a essas práticas esportivas justamente porque o consumismo, a mercadorização dessas modalidades foi muito frequente e muito presente, né, principalmente nesses países. Aí o que o esporte, né, impacta aí na sociedade, principalmente no contexto escolar? Então, a gente viu que o esporte ele influencia nas manifestações culturais e esportivas em toda a sociedade, principalmente, né, nos adolescentes, nas crianças e com isso também nas aulas de educação física, né, de como que a gente estuda e como que a gente pratica as modalidades esportivas na educação física. Tá? A indústria do entretenimento ele cresceu, então deixando somente de ser o esporte praticado por atletas e não somente o esporte praticado, mas você estar inserido no consumismo, você estar inserido na vivência de alguma modalidade, muitas vezes sem praticá-la. A partir do momento que você gosta de um esporte, você assiste, mas você não pratica, você está inserido naquele universo esportivo, ou seja, você consome algum produto ou algo do tipo. E aí fechamos, né,
falando aí sobre algumas modalidades esportivas, né, começando pelo futebol, que fala a sua relação com isso que a gente falou, do futebol espetáculo, e como que o esporte, né, enquanto futebol, a gente chegar a esse conceito de esporte empresa. Então, à medida que o esporte se propagava, né, o seu significado também se foi propagando e se diversificando cada vez mais, tendo vários significados, deixando cada vez mais o futebol de ser um esporte aristocrático, elitista para algumas classes somente, e passou a ser um esporte conhecido e vivenciado aí pela sociedade como um todo. Então, influenciado pelas grandes mídias da Inglaterra, influenciado por esse país que tinha uma grande influência cultural na Europa, a Inglaterra que pegou o futebol, criou as suas regras, foi um país que ajudou muito a tornar o futebol conhecido na Europa e depois nas Américas, em outros continentes, chegando também ao Brasil e sendo o que a gente conhece, né? Um esporte popular como é o futebol no nosso país. Então, o futebol deixou de ser uma atividade somente recreativa e passou a ser, aí, como a gente cita, uma arena de confrontação entre os melhores atletas. E aí, chegamos à consolidação desse esporte, que contribuiu para a consolidação do futebol enquanto esporte profissional. Então, a estrutura administrativa de clubes, federações, confederações, a gestão empresarial de torneios, transmissões ao vivo, né, a partir da Copa de 70, o marketing esportivo e tudo mais. Falamos também sobre o voleibol, né, como que o voleibol ele se tornou um esporte popular e um esporte bem conhecido e admirado no nosso país. Então, as Olimpíadas contribuíram bastante para isso, principalmente aqui as medalhas de ouro nas Olimpíadas de 92, 2004, 2016 pela seleção masculina, 2008, 2012 em Londres pela seleção feminina. Além das transmissões, a Liga Nacional, de maneira bem organizada, estruturada, tendo hoje os melhores técnicos, os melhores atletas, né, e com investimento, tornou um esporte que é hoje. E a nossa pergunta é, com relação à espetacularização do esporte, é incorreto afirmar: A. O esporte começou a se expandir devido ao aumento de investimento nas melhorias do alto rendimento. B. A globalização e hegemonia do mercado capitalista conduzem o esporte ao modelo atual voltado à comercialização. C. O esporte espetáculo pouco influencia outras maneiras esportivas presentes na sociedade. Ou D. O esporte nos dias de hoje está muito ligado às imagens que transmitem símbolos e emoções. Um tempinho para a resposta e já retornamos. Muito bem, estamos de volta e a resposta correta é C, né? O esporte e o espetáculo pouco influencia outras manifestações esportivas presentes na escola. Então, isso que é presente na sociedade. Isso é correto, a gente viu que o esporte e o espetáculo influencia-se nas relações com a sociedade. Bem, gente, a gente fica por aqui e começa a última aula, é uma despedida, né? Então, quero dizer muito obrigado, foi um prazer, né, e uma alegria poder compartilhar aí com vocês dessas aulas. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas. E olha, quero desejar a vocês todo o sucesso, que daqui para frente vocês realizem seus sonhem cada vez mais alto e busquem realizar esses sonhos. Nunca pare, sempre caminhe à frente, mire as estrelas, né? E sempre acreditem que vocês têm potencial e vocês são capazes de realizar os seus sonhos. Então, fica aí o meu forte abraço e sucesso a todos. Tchau, tchau.